a coligação CAD foi chumbada. Então, para dizer que é um exercício democrático, que é um crescimento, tanto no país, acho que essas sextas e sétimas eleições são atípicas, porque é pela primeira vez que temos um número muito maior de partidos políticos a concorrer, e também incluindo os candidatos. Os candidatos são 4, e sempre foram 2, 3, e desta vez subiu, então significa um sinal de crescimento no exercício democrático. Mas falta muito para poder, de facto, estarmos um país achado como democrático quando as eleições, quando ocorrer, forem justas, livres e transparentes. Porque sempre que ocorrem, existem problemas após as eleições, porque as eleições nunca foram justas e nunca foram livres. Então, é este momento que precisamos que, mais uma vez, o país mude e os responsáveis gestores do processo eleitoral também tragam uma outra visão que possa dar aquela confiança ao mundo, confiança ao povo moçambicano, terminado o processo, para que o povo diga, de facto, as eleições foram justas, livres e transparentes, ganhou a quem mereceu. Sente que houve transparência neste apuramento que houve, tendo em conta que 35 partidos passaram, menos a própria CAD. Sente que houve transparência? Sim, por quê? E eu penso que houve transparência. Olhando o número dos partidos que concorreram, 35 partidos, apenas um que foi chumbado. Então, isso significa, resultou de um grande trabalho, aponderamento acima de tudo. E por quê? Se formos também a CAD, eu penso que a CAD, se formos ver como surgiu, é um partido ainda, digamos assim, muito ainda recém, precisava muito de se organizar. É bebê. Ainda sim, precisava de se organizar, uma vez que se juntou com vários partidos. Então, é verdade que, primeiro, para começar, é que a CAD não tem inserção até a base. Então, de qualquer forma, tem dificuldade. Como outros partidos, mesmo a Frelimo, a Renamo, que já estão há bastante tempo, tem dificuldade até no terreno. Agora, o que seria a CAD não ter dificuldade que nasceu já? Então, isto, penso eu, que aquilo que a CNE fez pode, de qualquer forma, ser achado que, como fosse, houve um trabalho apurado. Okay. Porque dos 36 só foi chumbado um. Isso é como numa turma. Não tem a ver com perseguição, não? Acho que a não. figura de Venâncio Mondlane para tentar matar o sonho dele de chegar à presidência da República. Não, eu, na minha ótica, se houvesse perseguição, até chumbava-se o próprio Venâncio. Consequentemente, não será candidato. Okay. Mas veja só, o Venâncio é um candidato. Ocupa na terceira posição, não é? Então, são 4 candidatos que nós temos. Temos o Chapo, da Frelimo, o Sufo Mamad de Aranamo, temos o Lutero Simango, do MDM, e temos o Venâncio Mondlane, que estava sendo suportado pela CAD. Agora, o que acontece é que este suporte da CAD foi verificado que tem algumas irregularidades. Agora, é claro que não se pode avançar com umas irregularidades. Porque aqui aparece um entendimento de que, olha, a ameaça do próprio Venâncio se aceitar. Aliás, mas para mim não acho ameaça, porque o próprio Venâncio já é um candidato a presidente da República. O que mais ele queria? Ser presidente da República. Então, ele vai ser presidente da República onde não tem nem partido, nem tem suporte parlamentar. Há de presidir o quê? De que forma é que pode presidir um país se não tem deputados na Assembleia da República? Mataram o partido e deixaram a sua candidatura. Por mais que ele vença as eleições, como é que ele vai governar o país num cenário em que na Assembleia da República não tem ninguém? Ele vai ter que socorrer dos outros partidos que lá estiver. Quais são? Renamo, Frelimo, MDM. Esses vão dar suporte à sim, tem que dele? dar suporte ao governo dele. Porque não tem como, ele é o presidente apenas. Se ele for eleito, ele não tem como governar sem suporte da Assembleia da República com esses partidos. Está a dizer que a CNE caçou a candidatura de Venâncio Mondlane na casa. Claramente. Estava à procura de erros. Claramente, eu conversei com alguns jornalistas de outros canais ontem e até vi a sua equipe a passar por aí, a ir para o museu. Paramos aí de carro, descemos para perceber qual é o cenário, porque estávamos a ver a partir de casa algumas pessoas a comer pão com badia, beber água.
Então, alguém que tinha uma informação de dentro dizia que estavam a discutir o assunto Venâncio e já tinha se adiantado no dia anterior que Venâncio, aliás, a CAD chumbou. Aqui, na verdade, não é a CAD que chumbou, o alvo foi Venâncio, porque quando tu submete um processo, seja um partido, uma coligação na CNE, quando haver uma irregularidade, eles dão dias para você poder sanar. Não sei se foram dados esses dias, e se foram dados, não sei se foram aconselhados, porque, pelo que me parece, alguns vogais, ou se não, na sua maioria, na CNE, são comunicativos, comunicam bem, mas me espanta algumas atitudes, porque, pelo que eu saiba, no meu percurso como professor, primeiro se apresentam os aprovados, depois os reprovados. Foi estranho apresentar a CAD. E também tem alguns assuntos da RD. Ontem eu vi, falava-se também nas televisões, rádios, RD, CAD. Então, é estranho porque a RD também teve alguns problemas em algumas províncias. Então, falavam da coligação CAD e da RD. Eu penso que não é bom. Era apresentar como eles, a maioria, são dominados pela Frelimo. Dizer a Frelimo já passou. A Renamo já passou. O MDM já passou, e outros partidos que seguirem que eles quiserem, ao invés de, quer dizer, parecia-me que estavam a justificar que havia um debate aceso sobre a CAD e também sobre a RD. Parecia que a RD e a CAD é que estavam a atrasar os resultados, mas na verdade é a figura do Venâncio Mondlane. E esperamos que não haja mais algo no Conselho Constitucional. Dizia que a CAD teve irregularidades e não estava organizada. Tem esse fundamento de que a CAD apresentou algumas irregularidades como coligação? Bem, há várias hipóteses que se aventam aqui, por exemplo, do próprio convênio, e a CAD, alguns falam de 14 partidos, outros de 9. A CNE hoje confirmou 6 partidos. Ficamos a saber que o número já diminuiu e juntaram-se com o Futurene. Parece que no meio de tudo isso, houve algumas coisas que não foram bem seguidas. Fala-se daqui do convênio. Não sei se o convênio é dos tais partidos que ainda estão lá na CAD, ou permanece, porque alguns diziam que espalharam informação nas redes sociais a dizer que a CAD está a concorrer com um convênio expirado, ou caducado, extemporâneo. Então, razão pela qual, portanto, e as listas iam cair todas. Esse foi um dos fundamentos, sim. Uma das fundamentações Sim. da CNE. Exato. Diz que a CAD não está atualizada. Quando ela devia ter sido atualizada, quer dizer, uma coligação deve ser atualizada ciclo eleitoral por ciclo eleitoral. Sim. Passou o objetivo da CAD no passado, mas desta vez não foi atualizado. Mas é espantoso também que a própria CNE aprovou o registro, não sei lá o que, depois foi para o Conselho Constitucional, também aprovou. Meia volta a própria CNE reprova. No lugar de reprovar, eu acho que, para o bem da democracia, deveriam ter convidado o mandatário da CAD e explicar que você tem esta dificuldade e esta dificuldade. Tal como explicaram todos os partidos, inclusive a RD. E o seu partido foi explicado. Explicaram com clareza, até abriram a legislação, a lei eleitoral e a Constituição, e tudo ficou claro. Só a CAD é que não teve esse privilégio. Aí já não precisava de muita ginástica para poder, portanto, contestar ou fazer algum recurso, seja o que for. Então, penso que houve má fé da parte da própria CNE na questão da CAD. Na verdade, a CAD foi perseguida. Foi perseguida porque a CNE e a Frelimo só soube que a CAD ia sustentar a candidatura de Venâncio Mondlane depois de a candidatura da CAD para as provinciais e para as legislativas ter sido aprovado. E veja só que é a própria CNE, não é, que aprovou em primeira instância e depois levou para o Conselho Constitucional, que também foi aprovado, e até saiu no BR. Agora, tamanha hipocrisia é quando mais tarde a própria CNE, que já tinha aprovado a candidatura da CAD, volta atrás ao perceber que essa CAD, afinal, é que vai sustentar a candidatura de Venâncio Mondlane. Normalmente, todo o expediente que vai à CNE
tem gradação em termos de tempo e passos. Todos os passos foram verificados e nós fomos apurados. Se houvesse alguma irregularidade, temporariamente, não é? A CNE podia ter notificado a CAD e a CAD podia ter sido solicitada a suprir as irregularidades existentes. Houve irregularidades ou não houve? Houve algumas irregularidades Quais são? em Cabo Delgado e em Manica. Quais são as irregularidades? Fomos notificados e nós corrigimos. Eu não posso aqui agora especificar, Ok. mas era relacionado com algum problema com os membros que nós tínhamos lá no coisa. Então, o que aconteceu? Fomos notificados e depois nós suprimos essas irregularidades, passou. E a nossa candidatura foi dada oficialmente que transitou. Fomos apurados. É verdade que o problema hoje nasce porque mais adiante, quando se aperceberam de que a CAD é que estava a sustentar a candidatura de Venâncio Mondlane, quiseram dar passos atrás. E é por isso que nós estamos convictos de que tudo aquilo que são os ditames da lei no processo eleitoral, nós cumprimos escrupulosamente. E por essa razão, não vemos espaço para que a nossa candidatura tenha sido reprovada. A justificação que a CNE traz hoje é puramente falaciosa. E por isso, vamos provar, porque o convênio, nós temos o convênio atualizado, não é? Quantos partidos fazem parte da vossa coligação? Neste momento, nós somos 9. Mas é A preciso CNE perceber... falou de 6 partidos. Mas é preciso perceber que alguns partidos, não é? Ou seja, por exemplo, o caso da Futurena, não é nenhum partido, mas é um grupo de cidadãos que se organizou e perfilou com a CAD, porque estes cidadãos sempre defendiam a causa de Venâncio Mondlane desde as eleições autárquicas, em que a Renamo e Venâncio Mondlane ganharam e que a própria Renamo não conseguiu impor-se para exigir que a candidatura do Para exigir Venâncio a fosse... presidência do município. Exatamente, a Renamo e a Venâncio Mondlane. E por que isso? Nós temos a certeza que neste momento, não é? Neste momento, a própria Renamo e a própria Frelimo, se soubessem que o fato de terem recusado a entrega de Maputo a Venâncio ia trazer este imbróglio tão grande, não podiam ter... É surpresa isso para É eles. verdade. Foi Eles uma não sabiam. grande surpresa. Eles não pensavam que o que estavam a fazer era exatamente criar condições para que Venâncio granjeasse confiança de todos os moçambicanos. Agora, diga lá uma coisa, o ilustre Mondlane. As eleições legislativas neste ano vão sem a CAD. Nós temos a certeza que iremos para as eleições. Vocês têm a certeza de que a CAD vai avançar para as eleições? Se é que em Moçambique há lei e que o Conselho Constitucional funciona como um tribunal eleitoral, nós temos a certeza absoluta que nós vamos passar. Muito bem. Muito bem. A CAD tem a certeza de que vai avançar porque houve artimanhas. O porta-voz da CAD está a afirmar aqui que todas as irregularidades foram sanadas. Tudo o que está a acontecer é perseguição, é má-fé dos órgãos eleitorais. É verdade. E é uma coisa que eu devo dizer, Mianga, desculpa, vamos Mianga. respeitar. Há um porém que eu queria dizer aqui. Há uma coisa que eu queria dizer. Recorde-se, Mianga, que numa das entrevistas que nós tivemos aqui, eu dissera que o próprio presidente da CNE, o bispo Carlos Matinho, foi confessar junto ao bispo, ou arcebispo da Igreja Católica, no dia do escrutínio das eleições autárquicas, que estava a ser pressionado para falsear os resultados. Até pediu para que fizesse oração para ele. Dom Carlos Matinho e foi que fosse confessar. ungido lá no arcebispado. Isso aconteceu. Dom Carlos Matinho confessou Confessou que a quem está a pressionar. que foi pressionado. Por quê? Disseram a ele de que devia alterar os resultados, porque a Frelimo estava a perder em quase todos os municípios. E ele foi dito
tem que resolver a situação. Ele E não tinha saída. não tinha saída. Então foi ter com o arcebispo da Igreja Católica, não é? Dom João Carlos, para pedir, não é? Auxílio e conselho. O que é que devia fazer? E ele foi aconselhado, ou fizeram oração para ele, e foi ungido com óleo dos catecúmenos para ser fortalecido. Mas, no entanto, Dom Carlos Matinho, quando saiu dali, foi trair exatamente o prelado da Igreja Católica. Ele foi fazer denunciá-lo. a mesma O coisa. contrário. Foi fazer o contrário. Exatamente. Aquilo que está a acontecer Pela agora. forma como a CAD está se a posicionar, estão a afirmar que vocês são maiores que a Renamo contra maiores que a Renamo e outros partidos da oposição? É inegável. É inegável. Não são maiores que a Renamo. Nós somos maiores que a própria Frelimo. E é por CAD isso é maior que a própria Frelimo. nós hoje somos maiores que a própria Frelimo. Os moçambicanos compreenderam que este país tem recursos abundantes, tem condições para que nós sejamos uma Suíça. Se Venâncio Mondlane avançar junto com a CAD, acabou Frelimo, acabou Renamo neste país. É uma verdade. Essa é uma grande verdade. E por quê? Porque nós temos recursos abundantes Obrigado. para tornar esse, Não, esse eu país... tenho que ir para Renamo agora, depois volto. Oh, E oh, daqui a pouco o Elvis também vai entrar, porque ele chegou depois de nós termos começado. Ele tem algo para dizer também. Vão ficar 4 convidados daqui a pouco. Muito obrigado. Ilustre. Sim, primeiro... Parece que o fato de o Ilustre ter dito que a Renamo está a dizer que a decisão da CNE foi justa. Houve transparência. A CNE baseou-se na lei. Parece que não está a ser bem visto isso pela CAD. Parece que a Renamo está a celebrar, porque sem a CAD, a Renamo tem um caminho aberto. Não, e eu disse no ponto de vista daquilo que tem sido os processos anteriores. Ok. Olhando o número dos concorrentes, estamos a falar, foram aprovados 35. Então eu disse muito bem aqui que é pela primeira vez que somos amostrados pela CNE a este número de partidos Mas concorrentes. só chumbou a CAD. Sim. Outros 35, o povo nem conhece, meu. Isso não sei se isso é verdade. Depois, outra coisa, fico feliz ouvir aqui com o Dr. Mondlane, não é? Justino Mondlane, o porta-voz da CAD, a reconhecer que o problema do país é a Frelimo. E a dizer aqui claramente que o presidente da CNE, o Dom Massim, foi obrigado a anunciar e a tirar a vitória a Renamo em todos os municípios. Então eu penso que essa Ele explicação... ao mesmo tempo está a reconhecer que a Renamo é forte. É forte, sim. E devia explicar o Venâncio Mondlane essa explicação. Porque o Venâncio Mondlane sai a dizer que ele não está a governar a cidade de Maputo porque a Renamo não quis. É verdade. Mas não é, então ele está a dizer que não é Renamo, é Frelimo que Justino proibiu. Mondlane está a dizer que é a Frelimo. É a Frelimo. Então aqui parece que é uma contradição. Uma entre contradição, sim. E o Venâncio Mondlane pode fazer amanhã com a CAD. Se concorresse agora com a CAD, como está a dizer que vão recorrer e poderão ser repescados, mas eu Há essa possibilidade? Eu acho que não há possibilidade. Não há. É o fim da CAD. Se, por exemplo, o que ele disse, se é decisão da Frelimo, então não há possibilidade. Porque já se sabe aqui que a Frelimo faz o que quiser. Então não há possibilidade de a CAD voltar a ser pescada. Então, nesse sentido que eu dizia, olha, dos 36 partidos, 35 passaram. Primeiro foi um trabalho, e nós estaríamos aqui a lamentar, como é dos 36? Só passaram 2, só passaram 3, isso seria mau. Mas passaram 35, vão concorrer. E até os candidatos... Mas esses 35 passaram, tem peso, tem relevância. Quem conhece esses Tem 35? peso, sim senhora, tem peso. Todos têm direito, são moçambicanos. E depois... Só a CAD que não e tem dizia direito. que a CAD ultrapassa a Renamo. Mas, ouve lá, isso seria uma aberração. E qual é a base dessa sondagem que traz? Porque nós não podemos trazer aqui o resultado de uma sondagem através de redes sociais. Facebook. Eu continuo a dizer, para nós medirmos a nossa força política, nós temos que fazermos uma estatística do país. Dizer, olha, são... Ir ao distrito. Ou distrito até localidade de povoação. Tem estrutura lá, semeada. A Renamo tem isso. A Renamo tem em todas as localidades e povoações. Tem delegados dos distritais, provinciais, localidades, postos administrativos, povoação, bairros. A CAD não.
Não sei se tem, mas A eu CAD não hoje está tem. implantada Muito bem. em Se todo não o país. tens essa estrutura, essa base, é dificilmente dizer A que CAD está implantada ultrapassa. em todo o país. A CAD está implantada em todo o país. Em todo o país. Obrigado. queira ou não, o povo moçambicano tem que lembrar. Peço para preparar o Elvis para entrar. Se nós temos essa CNE que traz problemas constitucionais, foi um negociador entre Peço para tocar o microfone, ilustres. Os dois. Exato. Obrigado. Eu estava a dizer que se nós temos esses problemas com a CNE e na CNE e no Conselho Constitucional, foi um negócio entre a Renamo e a Frelimo. Aí parece uma empresa em que a Frelimo tem a maior cota, a Renamo tem a seguir também, e depois temos aqueles que supostamente estariam a representar a sociedade civil, têm a sua cota. Ora, se nós formos a ver a gênese, portanto, da própria Frelimo, a Frelimo é belicista. E a Frelimo, os membros da Frelimo são preguiçosos, malandros e gananciosos. Então, cometem cada crime, está aí o Xang lá, precisam mais alguns. Então, a CNE é o lugar que legitima os bandidos. Vendo que há uma candidatura forte, não é? Por exemplo, a CAD, a RD também passou algumas coisas lá. Eles sempre vão criar artimanhas. Então, a composição da CNE merece uma reflexão. A lei eleitoral em vigor para concorrer às Assembleias Provinciais, inclusive a Assembleia da República, também merece uma reflexão clara e temos que avançar para o candidato à Assembleia da República ser conhecido na população, ser votado lá na sua população, como acontece nos outros quadrantes. Porque se continuar, com as listas, vamos continuar com os mesmos problemas. Muito A obrigado. CNE Muito obrigado. Somianga. Segura, porque tem uma intervenção. Daqui a pouco nós vamos ter aqui Venâncio Mundial a partir do aeroporto. Daqui a pouco, a minha equipe de reportagem, daqui a pouco nós teremos aí. Justino, estão a voltar do aeroporto agora, não é? Estamos a voltar do aeroporto, Então, sim. receberam o candidato Venâncio Mundial? Recebemos o Muito nosso obrigado. candidato com pompa e circunstância. Tenho aí Elvino Dias. Elvino Dias fala. Ele diz o seguinte: não faz sentido Venâncio Mondlane concorrer à presidência. Ele diz: não faz sentido Venâncio Mondlane concorrer à presidência. Porque não tem partido para lhe suportar. Por mais que vença, o que vai acontecer? Ele até diz, parafraseando, nem 6 meses de governação vai acontecer. Que? Como é que você vai dirigir uma nação se você não tem nem... Quer dizer, o órgão legislativo... Quer dizer, você não tem representação lá. Naquele órgão que decide tudo, como é que deve acontecer. E como é que você vai dirigir. Então, é importante. DJ Fly, vamos ao encontro. É apenas um trecho de bem pouco tempo. Numa altura em que o Elvis também vai entrar. E logo vamos entrar, ele vai introduzir. Obrigado. Na tela. Obviamente que se a CAD fica, não faz muito sentido ele concorrer. Apesar dele ter sido aprovado, não faz tanto sentido ele concorrer porque ele tem que ter uma bancada que vai suportar a sua governação. Porque imaginemos que ele ganhe, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Quem é que vai suportar ele no Parlamento? Tem que ter uma bancada que vai suportar as suas ideias, sob pena de não ficar sequer 6 meses na presidência, porque a Frelimo poderá unir-se a Renamo e depois daí sabotarem a governação do engenheiro. Obviamente que se a CAD fica, não faz muito sentido ele concorrer. Apesar dele ter sido aprovado, não faz tanto sentido ele concorrer porque ele tem que ter uma bancada que vai suportar a sua governação. Porque imaginemos que ele ganhe, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Quem é que vai suportar ele no Parlamento? Tem que ter uma bancada que vai suportar as suas ideias, sob pena de não ficar sequer 6 meses na presidência, porque a Frelimo poderá unir-se a Renamo e depois daí sabotarem a governação do engenheiro. Obviamente que se a CAD fica... Tá, mas antes vamos pedir ao Elvis, que acaba de chegar, também para poder tecer algumas considerações logo no início. Já acompanhou o que está-se a debater aqui. A verdade é que a CAD, como coligação de partidos políticos que suportam a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, caiu.
Mais uma vez, boa noite a todos os telespectadores, boa noite a Simianga, boa noite a todos os meus aqui pares, colegas, e boa noite a si também, ao telespectador assíduo da RAM TV. Olha, Sr. Mianga, essa decisão do Conselho Nacional das Eleições foi uma decisão sábia. Nós já havíamos dito que o Sr. Venâncio tinha que, primeiro, a CADE, como CADE, ela já é uma CADE há muito tempo, não é? O que aconteceu na CADE, dentro da CADE, é que o próprio presidente Manecas quis se fazer de coelho, não é? Coelho. Coelho. O que faz o coelho? O coelho quer se fazer de esperto. A CADE tinha vários partidos, que eram 11, é composto por 11 partidos. E acontece que o senhor Manecas tentou namorar o senhor Venâncio e ficaram num quartinho, numa salinha, com Elvino, mais alguns aí, sem outros representantes da CADE. De outros partidos políticos. De outros partidos políticos. Fizeram uma deliberação em cima do joelho ou em cima de uma mesinha, sem observar os pontos, sem observar aquilo que é o pacote eleitoral. Porque, olha, o que acontece, Elvino Dias não domina o pacote eleitoral. É preciso perceber Elvino isso. Dias não domina não é a lei eleitoral. Não é experiente nessa. É a primeira vez ele como mandatário, é a primeira vez ele como a fazer esse, quer dizer, a responder como gabinete eleitoral. Não está a insultar o Elvino Dias? Não estou a insultar, estou a falar aquilo que é a verdade daquilo Elvino que é Dias, na sua opinião, não domina a lei eleitoral. Não domina o pacote eleitoral. Então, o que aqui tinha que fazer? Se fosse que, é aquilo que nós sempre aconselhamos, que, olha, Venâncio, se você quer avançar, cria o seu partido. Tudo bem, já não havia tempo, foi a CADE, mas dentro da CADE tinha que ele observar aquilo que são os líderes, porque aqueles madalas que eles desprezaram, que acharam que são velhinhos dentro da CADE e deixaram os de lado, são esses madalas que podiam fazer a CADE avançar. Quais são esses madalas? Deixa-me falar, Sr. Justino. São esses madalas, líderes partidários, políticos, assinantes desta coligação, que tinham que estar lá e observar, e teriam observado que, olha, essa coligação precisa de ser renovada. Okay. Essa coligação precisa ser observada ponto X e ponto X. Tudo bem, a CNE fez uma coisa muito exata e que tinha que ter feito antes, até na inscrição do próprio partido eleitoral. Estás a perceber? Exato. No entanto, de verdade concordo com... Quem foi Coelho então aí? O Coelho é o senhor Manecas. Por quê? O presidente Manecas não convidou outros líderes partidários, outros líderes assinantes desta coligação. Quis comer sozinho. Olha, acredito que já comeu. É possível que tenha já recebido o bolinho, não é? Do senhor Venâncio, tenha recebido o bolinho e a razão pela qual ele não convidou os outros. Exato. Os outros não estiveram lá. Quer dizer, são esses outros que foram ao Conselho Constitucional para contestar essa coligação. Neste caso, daquela CDU, qualquer coisa. CDU, temos ali, acho que tinham tantos presidentes, porque são presidentes. Que até hoje estão desavindos, não estão a concordar. Não estão a concordar, porque olha, houve uma aliança, vamos lá dizer, suposta aliança, uma conferência. É aquela história da conferência de Berlim, que houve a conferência de Berlim e que a África não esteve nenhum representante africano. Então essa conferência é humilhação. Então eles estavam a fazer um tipo de aliança que é humilhante a outros líderes partidários da CADE. Então como é que você vai fazer uma coligação, não é? Sem todos os assinantes e decidir sozinho. Então, a CNE agiu certo. Agiu certo. Olha, a CNE não é distraída. Mais uma vez, tanto parabéns a todos os vogais da CNE. Olha, os vogais da CNE não estão distraídos, Sr. Mianga. Não estão distraídos. Muito bem. Posso responder aqui ao colega? Fica à vontade. Infelizmente, o meu colega do painel fala com perfeição, mas tudo aquilo que está a dizer é mentira. Está a inventar. E eu provo por quê? A CADE originalmente é composta por 3 partidos. O PRD, o Partunam e o PDLN. São esses 3. Os dirigentes são Manecas Daniel, Mussa Budal e Manuela Suba. Os outros foram atrelando por convênio em cada eleição. E um convênio só vale para uma única eleição. Se o partido quiser, sai. Se não manifesta a querer estar presente no outro, não aparece e acabou. Se faz outro convênio.